meus amigos aqui do Facebook e também do YouTube. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Eduardo e estamos então dando continuidade à série do Peregrino. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente o vídeo e se inscreva no nosso canal no YouTube, @refletindo a mente de Cristo, ou @mente de Cristo, também vai aparecer. Ali eu coloco sempre estudos bíblicos para nossa edificação espiritual. O cristão, ele é edificado espiritualmente através do estudo das Escrituras Sagradas, um estudo bíblico que aponte para Cristo e para as Escrituras Sagradas. E esse é meu intuito. Então, nós estamos estudando a série do livro do Peregrino e nós falamos sobre o cristão e a sua luta com Apollyon, com um adversário, no outro vídeo. E agora, cristão, ao ter sido, pela graça e pelo favor divino, vitorioso nessa batalha, ele vai continuar pelo vale. E depois daquela batalha contra o adversário, ele recebeu um consolo e cura para as suas feridas naquele momento. E ele continua na sua jornada. Na continuação da sua jornada, ele vai passar por um local chamado Vale da Sombra da Morte. E cristão precisou viajar através deste vale, porque o caminho para a cidade celestial estava bem no meio do vale. Esse vale é um lugar muito solitário, ou como o profeta Jeremias descreve, um deserto, uma terra de desertos e de covas, terra seca e da sombra da morte, uma terra que nenhum homem passou, mas um cristão atravessou, e onde não morava homem algum. E o cristão, ele passará por vales, inclusive o vale da sombra da morte. Mas o cristão, quando ele passa por esse vale, ele, sendo chamado por Cristo, escolhido por Cristo, agraciado pela graça de Cristo, ele não temerá, mas ele estará firmado no Senhor, confiando no Senhor. É claro, todos os seres humanos, eles têm medo da morte. Isso é normal, faz parte de nós como seres humanos ter o receio da morte ou das coisas que advêm desses momentos que se apresentam assim. Porém, o cristão, ele recebe pela graça de Cristo capacidade para enxergar além do vale da sombra da morte o caminho da vitória, o caminho da saída do vale da sombra da morte. Mesmo que seja realmente, literalmente, o cristão estar diante da morte mesmo. O cristão, ele não temerá. Por quê? Por seus méritos, pela sua força, pelo seu braço? Não. Ele não temerá pela graça de Cristo em sua vida, pela capacidade que vem não dele, mas vem do Senhor Jesus. O cristão, ele enxergará essa situação como um momento maravilhoso em que ele passará por ela e chegará na glória do seu Senhor. Então, o Vale da Sombra da Morte é apenas uma passagem para o cristão. Ok? Pode ser também não literalmente da sombra da morte, no sentido de que ele vai partir, mas também no sentido que ele vai passar por momentos sombrios, solitários, de dificuldade. Mas Cristo estará com ele. O que cristão enfrentou aqui foi pior que a luta com Apollyon, como comprovaremos a seguir. Vi meu sonho que quando o cristão alcançou os portões do Vale da Sombra da Morte, encontrou 2 homens, filhos de um daqueles que trouxeram um relatório negativo da terra prometida, e corriam em outra direção. Era como aqueles que foram os espiões da terra prometida, lá no livro de Josué, que Josué envia, na verdade nem é no livro de Josué, foi antes, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, quando eles chegam na terra, perto da terra prometida, foi no livro de Êxodo ou em um dos livros do Pentateuco, agora não me lembro ao certo. E os 12 vão espiar a terra, e eles veem a terra, e realmente a terra mana leite e mel. Porém, eles enxergam os gigantes ali. E ao ver os gigantes na terra prometida, eles se apavoram e trazem um relato de que não era possível atravessar e conquistar a terra prometida por causa dos gigantes. Então eles trazem um relato negativo. E esses aqui são como eles. E esse relato negativo fez com que o povo de Israel naquele momento desanimasse. Assim como também existirá muitas pessoas que trarão um relato
negativo para o salvo, falando negativamente contra o caminho da salvação. Desse tipo de relato, nós devemos fugir. Devemos fechar os nossos ouvidos para todo o relato negativo que fale contra a caminhada que estamos trilhando. Por quê? Isso não vem do Senhor. Agora havia 2 ali que tiveram um relato positivo e mantiveram seu relato positivo. Quem foram eles? Josué e Calebe. Vendo aquele relato negativo dos 10 espias, que eram 12, mas eram os 10 e mais Josué e Calebe rasgaram suas vestes e disseram: olha, tudo bem que a terra é de gigantes, tudo bem que a situação não é fácil e não será, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor nos fará herdar aquela terra, ok? E assim o cristão deve pensar com respeito às promessas de vida eterna, de salvação e de esperança no local que Deus tem preparado para ele. Que sim, o Senhor lhe colocará num local de descanso no final da sua jornada. E nós devemos olhar para essas promessas e firmar-nos na fé em Cristo, pedindo para o Senhor graça, porque não pela nossa capacidade nós conseguiremos contemplar pela fé o que o Senhor tem preparado para nós, mas com a graça de Deus, com o favor, com a bondade de Deus sobre nossas vidas, nós conseguiremos. Ou seja, a graça do Senhor nos capacitando, nos concedendo favor, nos concedendo ânimo e nos concedendo também a visão do local de descanso. Sim, aí nós permaneceremos contemplando e confiando que um dia chegaremos lá. Essa obra é de Deus em nossa vida. E nós devemos depender dele para fazer essa obra. E esses que traziam o relato negativo da Terra Prometida corriam em outra direção. Cristão iniciou então um diálogo com eles. Cristão, para onde vão? Homens, estamos voltando, e você deveria fazer o mesmo, se valoriza a sua vida ou a paz. Cristão, por que o que aconteceu? Os homens falaram: íamos para a mesma direção que você vai, e fomos tão longe quanto ousamos, e de fato tínhamos quase passado do ponto de não poder mais retornar. Passamos do ponto de não poder mais retornar. E realmente acreditávamos então que chegaríamos a esse local de descanso. Porém, vimos que o lugar era muito escuro. Era um lugar onde havia dragões, era um lugar terrível. Fomos tão longe quanto ousamos, e de fato tínhamos quase passado do ponto de não poder retornar, pois se tivéssemos ido um pouco mais longe, não estaríamos aqui para lhe trazer notícias. Mas o que vocês encontraram? Homens, estávamos quase no vale da sombra da morte, infelizmente olhamos diante e vimos perigo. Vimos o perigo que nos esperava. Cristão, o que vocês viram? Veja bem, vimos o vale tão escuro como breu. Também vimos doentes, sátiros e dragões na cova. Ouvimos naquele vale um contínuo ruído, presos em aflição, pessoas que viviam em indescritível miséria, e ao longo desse vale pairavam desanimadas e desanimadoras nuvens de confusão. A morte sempre abre suas asas sobre ele, e em uma palavra terrível em todos os sentidos. Cristão, pelo que vocês disseram, acredito que esse é o meu caminho rumo ao porto desejado. Homens, pode ser o seu caminho, mas certamente não o escolheremos para nós. Então era um vale que aterrorizou esses homens, e eles não queriam esse caminho para eles mais. E dessa forma, então, eles resolveram voltar. Não quiseram mais permanecer nesse vale. Nesse momento, separaram-se, e Cristão seguiu seu caminho, mas com a espada desembainhada, caso fosse agredido. Vi em meu sonho que havia uma vala muito profunda ao lado direito que acompanhava o vale em todo o seu comprimento. Nessa vala, cegos guiavam cegos constantemente, e todos pareciam em extrema pobreza. À esquerda estava um pântano perigoso, e um bom homem, se caísse ali, não encontraria chão, do qual firmar-se, com isso tentar se levantar. Então, de um lado havia uma vala que um cego estava tentando guiar outro cego. E assim, nesse vale da sombra da morte, nós temos que vigiar. Por quê? Porque podemos, no momento de pavor, sermos enganados por um falso evangelho, falsas promessas, um falso ensino, e acabarmos desanimando. E dessa forma, desanimando, sermos levados, então, ao caminho errado.
um cego tentar nos guiar e nós cairmos. Temos que sempre olhar para o final do vale, olhar para aquela luz no final, que é Cristo. Sempre estar contemplando Cristo, não importa a situação. À esquerda estava um pântano perigoso. Se um bom homem cair ali, não encontrará chão do qual firmar-se. Foi nesse lamaçal que o rei Davi caiu uma vez, e teria sido sufocado se não tivesse sido puxado para fora. O caminho também é extremamente estreito, e Cristão precisou ser mais cuidadoso que antes, porque quando tentava evitar a vala de um lado, quase escorregava do outro. Quando tentava escapar do pântano, cuidava para não cair na vala. Eu vi suspirar amargamente, pois além dos perigos mencionados acima, o caminho era tão escuro que muitas vezes, quando levantou o pé para ir adiante, não sabia onde ou sobre o que pisava. Pobre homem, onde você estará? O dia e noite, bom homem, não permita ser humilhado, pois você está certo. O seu caminho para o céu passa pelos portões do inferno. Anime-se, aguente, o triunfo será alcançado. Se alguém pensa que para chegar na glória será somente bonança, eu trago uma notícia para você, não será somente bonança. Teremos nossos dias de grande luta, de grande prova, de solidão, de dificuldade, que parecerá que nós desejaremos desistir da nossa própria vida, desistir da caminhada, desistir do Evangelho, desistir de Cristo. Somos seres humanos, limitados. Engana-se quem pensa que ao entregar sua vida para Jesus, será tudo bonança. Então, esse não é o Evangelho. Se Cristo, sendo Filho de Deus, próprio Deus, teve que passar pela humilhação da cruz, o que ficará para mim e para você? O apóstolo Paulo padeceu o que padeceu por amor do Evangelho. Dos apóstolos, somente João não foi morto de uma forma cruel, porque João ficou na ilha de Patmos exilado e teve a visão da glória divina. Agora os demais padeceram, sofreram. E isso é as provações, isso é o vale. E todos nós passaremos. Mas com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, nós devemos olhar para a luz, ou seja, para Cristo, olhar adiante. Não olhar para as dificuldades no vale, mas olhar para aquele que está acima do vale. Porque o Senhor, mesmo quando estamos na pior das situações, Ele continua sendo soberano. Ele continua no controle da situação. O que acontece na nossa vida não está fora do controle de Deus. E nós devemos confiar no Senhor, independente da situação e da circunstância. Ok? No meio desse vale notei a boca do inferno perto do caminho. E agora o que devo fazer? Pensou o cristão. Chama e fumaça eram horríveis, expelidas continuamente em tal abundância com faíscas, coisas que não poderiam ser combatidas pela espada de cristão, como aconteceu com Apólio. Ele foi forçado a embanhar a espada. Por quê? Porque tem momentos que não há o que fazer, somente permanecer na fé. Embanhar a espada e pegar outra arma, chamada invocação, súplica e oração. Ou seja, tem momentos que não adianta usar a espada, usar palavras. Tem situações que não mudaremos com nossas palavras. Tem vales que nós não sairemos somente com nossas palavras. Mas deveremos sim dobrar nosso joelho e apresentar ao Senhor. Ou devemos simplesmente permanecer em espírito de oração, confiando no Senhor, entregando ao Senhor, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor, Ele está nos ouvindo e Ele proverá. Quando Deus pede para Abraão oferecer Isaac como sacrifício, Abraão ele vai. E quando Isaac chega juntamente com Abraão na montanha, Isaac pergunta a Abraão, pai Abraão, onde está o cordeiro? Nós já temos o fogo, nós já temos a lenha, nós temos o altar, onde está o cordeiro? E Abraão, pela fé, eu acredito que estava em espírito de oração. Abraão diz, olha, o cordeiro Deus proverá. E assim as situações que nós devemos também, em espírito de oração, permanecer crendo na provisão de Deus. Deus proverá. Devemos sim permanecer confiantes. Então clamou o cristão, ó Senhor, eu te imploro, livra minha alma. Assim ele permaneceu por um bom tempo, mas ainda as chamas chegaram até ele. Além disso, ele ouvia vozes tristes e sons de grande movimento, indo e vindo,
e por isso achava que seria despedaçado ou pisado como a lama nas ruas. Ele viu e ouviu essas imagens assustadoras, barulhos terríveis, por vários quilômetros, e chegou a um lugar em que pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo em sua direção. Ele parou e começou a pensar qual seria a melhor coisa a fazer. Por um momento começou a pensar em cogitar a voltar, mas se lembrou que deveria ter avançado mais da metade do caminho. Lembrou-se de ter vencido diversos desafios e que seria mais perigoso voltar do que seguir adiante. Por isso decidiu continuar. No entanto, os inimigos e demônios pareciam vir diretamente em sua direção e ele gritou com toda a energia: "Andarei na força do Senhor meu Deus." Então os demônios cederam e mudaram de direção. Uma coisa não pude deixar de notar. Até agora o pobre cristão estava tão confuso que não reconhecia sua própria voz. Percebi isso porque assim que ele alcançou a boca do poço em chamas, um dos demônios aproximou-se por trás e sussurrou-lhe blasfêmias terríveis, e ele pensou que era pensamentos em sua mente. Essa foi a maior prova que o cristão enfrentou em toda a jornada. Pensar que blasfemava daquele que tanto amava anteriormente. Ele poderia tê-lo evitado, mas não o fez porque não teve a compreensão de tapar os ouvidos ou descobrir a origem destas blasfêmias. Então veja, até isso ele sofreu, pensando que seus pensamentos estavam ficando contrários ao seu Senhor, ele estava se voltando contra o seu Senhor em pensamento, quando na verdade era uma voz do maligno, não era nem a sua carne naquela situação, mas era uma voz do maligno sussurrando mentiras aos seus ouvidos. O cristão viajou nessa condição deplorável por um bom tempo. Pensou ter ouvido a voz de um homem que andava à sua frente e dizia: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Então, como eu disse, maior que o vale da sombra da morte é o Senhor do vale da sombra da morte. Quem é o Senhor do vale da sombra da morte? Não é o diabo. Porque, como diz Lutero, até o diabo é o diabo de Deus, porque ele tem que se dobrar diante da soberania divina. É o Senhor que é soberano sobre o vale da sombra da morte. Ele está no controle. Então não devemos temer diante de qualquer circunstância ou situação. Ele ficou feliz pelas seguintes razões. Primeiro, o cristão ficou feliz por perceber que não estava sozinho nesse vale. Havia outros que também temiam a Deus. Segundo, percebeu que se Deus estava com aqueles que padeciam dessa situação sombria e escura, também estaria com ele mesmo. Nas atuais circunstâncias em que ele parecia não estar presente. Então, mesmo que Deus parecesse que não estava ali, Deus estava. A gente muitas vezes quer sinais. A gente quer ver o vento, a gente quer ver o fogo, a gente quer sentir os arrepios. Mas Deus, ele não necessariamente é obrigado, para provar que está conosco, a enviar sinais. Ao contrário, Deus é soberano. Deus, para mostrar que está conosco, ele não envia sinais. É claro, se ele quiser, ele envia, mas não necessariamente será assim. Por quê? Porque nós devemos usar nossa razão, que é em Cristo transformada, nosso novo homem em Cristo regenerado. Racionalmente, a nossa mentalidade é uma mentalidade de salvo, e pela nossa razão, em qualquer situação, não devemos procurar sinais, mas olhar para Cristo e permanecer confiando nele racionalmente e na sua palavra, racionalmente, pensando, meditando, refletindo naquilo que o Senhor promete em sua palavra com respeito às nossas circunstâncias adversas que passamos. Por quê? Porque se buscarmos sinais, poderemos nos tornar presas fáceis de coisas que não estão na Bíblia Sagrada, modismos, heresias, falsos ensinos, coisas místicas e que são até de cultos pagãos que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho e a verdadeira vida com Deus. Então, não olhe para sinais, mas olhe para a Bíblia Sagrada e tenha fé em Cristo. Se mantenha firme nisso. Por último, o cristão se sentiu feliz porque, mesmo no vale, esperava alcançar aqueles que também passaram por ele e venceram, e prosseguir em companhia deles. Assim continuou o caminho e chamou o homem que estava à sua frente. Mas o homem não sabia o que responder, pois também pensava estar sozinho. Então, no vale, ele encontrou alguém.
Em pouco tempo começou a amanhecer. E Cristão disse: Deus torna a densa treva em manhã. Então começou a passar a situação do vale e começou a chegar a luz. Ele estava passando pelo vale. Nesse momento, ele olhou para trás, não porque desejasse voltar, mas para ver a luz do dia. Mais perigos havia enfrentado na escuridão. Então, ele olhou para trás e viu quantos perigos havia enfrentado. Foi quando ele viu perfeitamente a vala que estava à direita e o pântano à esquerda, e como o caminho entre eles era estreito. Então Deus guardou ele de um e de outro. Também viu os doentes sátiros e dragões da caverna. Ao longe, depois do amanhecer, eles não chegaram perto dele, mas lhe foram revelados, de acordo com o que está escrito: das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Cristão sentiu-se profundamente impactado por ser liberto de todos os perigos de sua solitária caminhada, embora antes os tivesse temido mais. Agora via claramente, pois a luz do dia tornara tudo mais visível. Nesse tempo o sol estava nascendo e, para Cristão, isso foi uma expressão da misericórdia, pois você deve notar que, embora a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fosse perigosa, essa segunda parte, por onde ele ainda deveria viajar, seria muito mais perigosa. Do lugar onde estava, agora até o fim do vale, o caminho era cheio de ciladas, armadilhas, redes, poços, valas profundas e encostas, envolto pela escuridão, assim como quando o cristão chegou à primeira parte do caminho. Nele havia milhares de pessoas que teriam razão para serem lançadas fora dele. Mas, como foi dito, o sol estava nascendo e por isso ele exclamou: fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça quando eu era guiado. Por sua luz caminhava pelas trevas. E assim o cristão, ele é peregrino nesse mundo, ele caminha entre as trevas desse mundo pela graça de Cristo. Sob essa luz, portanto, ele chegou no fim do vale. Vi em meu sonho que no fim desse vale havia sangue, ossos cinzas, corpos mutilados de peregrinos que morreram. E enquanto pensava sobre o motivo dessas mortes, vi um pouco adiante uma caverna onde dois gigantes, Papa e Pagão, tinham vivido, por cujo poder e tirania homens foram colocados cruelmente à morte, e seus restos mortais permaneceram lá. Mas Cristão passou por esse lugar sem perigo, muito perigo. E eu me perguntava como lograra tal êxito. Foi quando soube que Pagão já havia morrido. E o outro, apesar de ainda estar vivo, enlouqueceu e está com as articulações comprometidas devido ao passar dos anos e pelos muitos ataques sofridos em seus dias de juventude. Agora, apenas pode sentar-se à entrada de sua caverna sorrindo para os peregrinos à medida que passavam e roía as unhas porque não podia atacá-los. Cristão seguiu seu caminho. No entanto, ao ver o ancião sentado à boca da caverna, não sabia o que pensar, especialmente quando o homem falou: você nunca mudará até que tenha completamente queimado. Mas Cristão ficou quieto e, mostrando-se alegre, passou sem ser prejudicado. Em seguida cantou: ó mundo de maravilhas, não menos que isso. Fui preservado em meio ao espaço de aflição e livrado por sua bendita mão. Escuridão, perigos, demônios, inferno, pecado me cercavam enquanto estava nesse vale. Ciladas, buracos, armadilhas, obstáculos me enganavam. Em meu caminho, capturado e abatido, arrisquei ficar. Mas como vivo, que Jesus usou a coroa e me deu sua graça. Agora, à medida que o cristão seguia o caminho, chegou a uma pequena colina que foi criada para os peregrinos observar o que estava adiante deles. Cristão subiu e, olhando à frente, viu Fiel mais adiante em sua viagem. Cristão disse em voz alta: ei, espere, eu serei seu companheiro. E aqui nós encerramos então. Cristão, ele recebeu graça e passou pelo Vale da Sombra da Morte. Ele viu que pela fé o Senhor estava com ele. Quem sabe não havia sinais, não havia grandes prodígios e maravilhas, mas a vida de fé em Cristo é isso. Pela fé naquilo que a palavra de Deus promete, nós vamos adiante, não esperando grandes sinais e movimentos, mas esperando pela fé nas promessas e vivendo pela fé em Cristo. Então, que você possa tirar uma lição com isso. Viva pela fé. Não espere sinais, não espere que fogo desça do céu para você entender que Deus está com você. Apenas creia e que essa sua fé leve você a, independentemente da situação, se manter firme no Senhor. Quero orar por você que, quem sabe, se sente num vale e não encontra uma forma de enxergar a luz nesse vale. Eu quero pedir que Deus lhe dê graça para que você, nesse vale,
possa encontrar Cristo e olhar para Ele fixamente e Ele tire você desse vale. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, agradeço a Ti pela Tua palavra. Deus amado, em nome de Jesus, eu não posso, Senhor, e não tenho condições de ajudar essas pessoas que estão ouvindo o vídeo e estão numa situação adversa. Ó Senhor, mas o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Cuida dessa pessoa, Senhor, que está no vale, mas se sente perdida, Senhor, e não sabe o que fazer, concedendo a essa pessoa fé, graça, e que ela possa olhar para Ti, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então esse foi mais um vídeo da nossa série O Peregrino. Estou em um lugar um pouco diferente, questão logística, mas peço que mesmo assim você curta, compartilhe, comente e também se inscreva no nosso canal no YouTube Refletindo a Mente Cristo, abençoando esse trabalho. Também orando. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.